O debate central é uma mesa sobre os impactos da reforma trabalhista aí no conjunto da classe trabalhadora e inserimos também o debate da reforma da Previdência. Essa mesa, na verdade, ela é fruto de um acúmulo que a gente já veio fazendo aí de debate na Central e também de uma demanda muito sentida dos sindicatos da gente fazer um debate mais aprofundado sobre a reforma trabalhista. Então teve um seminário jurídico em BH, né, acho que foi dia 3 de maio, tiramos de lá uma resolução e algumas atividades que a gente vai apresentar aqui na mesa e depois referendar também com mais aportes para ser uma orientação geral da Central sobre esse tema da reforma trabalhista. Tá? Então nós vamos chamar aqui para compor essa mesa o advogado Dr. Neto, né, que é da assessoria jurídica lá do Sindicato São José dos Campos. Dr. Neto, pode vir. E também, para falar mais sobre a reforma da Previdência, que já é um debate acumulado sobre nós, mas é sempre importante a gente estar levantando de novo, dois companheiros da FENASPES, que vão estar também fazendo debate sobre a reforma da Previdência. Os companheiros também podem vir para a mesa. Tá? Essa parte quem vai apresentar é o Daniel e o companheiro Cícero, tá? Os dois da FENASPES. Inclusive nós vamos começar por eles, tá? Eles vão estar dividindo aí tempo de 15 minutos, falando mais aí pra gente da reforma da Previdência e a nossa luta em torno desse tema agora. Ele vai começar. Antes, diga que como vai ser o tema em sequência, depois de nós dois, o Neto falará, e que se as pessoas tiverem alguma dúvida ao longo da versão sobre a questão da Previdência, aí as perguntinhas da mesa e a gente responde depois. Então, que o companheiro até me lembrou do seguinte, ó, eles vão estar expondo sobre a reforma da Previdência, né, a reforma trabalhista o Dr. Neto vai expor, e aí quem tiver alguma questão, alguma pergunta, né, depois as intervenções também podem colocar, mas podem mandar para eles aqui na mesa, inclusive em forma de papel, em forma de escrito mesmo, que no fechamento depois eles retomam e respondem as perguntas, certo? É isso? Então tá bom, vamos começar aí com o companheiro Cícero. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Para quem não estava aqui ontem, me apresentei, meu nome é Cícero, eu sou diretor do Sindicato RN e do Sindicato Finado FENASPES. E nós estamos fazendo esse debate em todo o país, desde fevereiro, março do ano passado, em virtude de ser a nossa gerência executiva em Mossoró, um local onde foi implementado de forma piloto o projeto do INSS Digital e o teletrabalho. Primeiro, gostaria de dizer que, mais uma vez, é um orgulho fazer parte desse encontro. É um orgulho que nosso sindicato tenha se filiado à CSP Condutas, que é a central sindical que representa os interesses da classe trabalhadora brasileira. E também é um orgulho muito maior saber que todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo um número crescente de companheiras, e principalmente na mesa. Então, eu gostaria de saudar a garra, a força e a luta da União Brasileira. Eu sempre começo fazendo uma citação de um poema do Mayakovsky, que se intitula E Então Que Quereis? Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes, e logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveria multiplicar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-a como a quina corta as ondas. Por que eu começo com esse poema do Mayakovsky? Porque a reforma da Previdência não começou nem estará começando agora.
A reforma da Previdência, ela sempre se apresenta como um filão necessário, uma medida urgente e primordial quando o capitalismo apresenta os seus cada vez mais comuns ciclos de crise econômica. Quando o governo Temer, quando o governo Dilma, quando o governo Lula, quando o governo FHC diz que a Previdência Social é deficitária, a Anfip, as associações nacionais de servidores, os sindicatos, outras associações e organizações populares apresentam documentos, cartilhas, como a própria CSP Comuns já fez isso em 2017, condenando, desbaratando, desmitificando, desmentindo essa falácia do governo. Quando a gente diz que é necessário que se faça urgentemente no nosso país a auditoria cidadã da dívida pública, é porque nós entendemos que não podemos culpar a classe trabalhadora pelo ônus de ter 45% do orçamento do PIB nacional jogado na mão dos banqueiros, dos financiadores de campanha, dos rentistas, dos corruptos, dos lacaios e dos mandatários desse país. A nossa discussão sobre a reforma da Previdência envolve não somente os aspectos legais, as medidas tomadas e os efeitos delas, mas também a correlação dos fatos que envolvem, por exemplo, a PEC 95, congelamento dos gastos, a lei da mordaça, a reforma do ensino médio, a lei das terceirizações, a reforma trabalhista, que o nosso camarada vai falar daqui a pouco, os ajustes fiscais, a lei antiterror. Então, tudo isso é um conjunto de medidas, um conjunto de ações que visam enfraquecer a classe trabalhadora, desorganizar a classe trabalhadora, retirar direitos da classe trabalhadora e fazer com que o capitalismo sobreviva, suspire, respire. Dito isso, vamos aos fatos mais concretos. O INSS digital, que é uma das medidas mais recentes tomadas no sentido de fazer a reforma da Previdência por dentro, porque não esqueçamos que a reforma da Previdência não passou por um projeto de emenda constitucional e que está aí na ordem do dia. O Rodrigo Maia disse que assim que tiver condições vai colocar de novo em pauta. O presidente Vampiro Temer já disse que a qualquer momento pode retirar a medida da intervenção no Rio de Janeiro para permitir que seja votada a emenda constitucional da reforma da Previdência. Eles vêm fazendo isso aos poucos. Eles vêm fazendo isso no âmbito legal, através de mudanças das normas, mudanças das regras de aposentadoria, mudanças nas regras de acesso aos benefícios, através das revisões de benefícios por incapacidade. Mas sim, peraí. A revisão dos benefícios por incapacidade é uma previsão legal. Certo, é uma previsão legal. Quer dizer que benefícios por incapacidade podem ser revisionados no prazo de 10 anos. Beleza. Assim como os demais benefícios também podem. Não são só os por incapacidade. O que nós não concordamos é a forma e o método utilizado para se convocar a revisão dos benefícios por incapacidade no cinema. Para vocês terem uma ideia, o que é tarefa, o que é obrigação, o que é dever legal de um servidor da perícia médica, se transforma num bônus. Os caras, através da Associação Nacional dos Médicos Picaretas, Associação Nacional dos Médicos Pilantras, errei de novo. Associação Nacional dos Médicos Piratas, não, errei mais uma vez. Associação Nacional dos Médicos Peritos, é isso o nome deles. Eles, através da sua força junto ao governo federal, eles fizeram o quê? Eles conseguiram, sabotando a greve dos trabalhadores e trabalhadoras do Seguro da Seguridade Social em 2015, eles conseguiram um espaço dentro do governo, caluniando, difamando o nosso movimento, e através disso barganharam algumas ascensões de cargos e de funções.
E aí eu chamo a atenção para uma das categorias mais atacadas hoje dentro do segmento do seguro da Seguridade Social. Os assistentes e as assistentes sociais, que empreenderam uma luta grandiosa juntamente com o conjunto da categoria e conseguiram barrar, por enquanto, a maioria dos ataques engendrados pelo governo e capitaneados pela Associação Nacional dos Médicos Picaretas. Dito isso, continuando. E aí, os caras recebem um bônus por cada perícia feita. E esse bônus é din-din a mais. Para fazer o que a lei diz que ele tem a obrigação de fazer. E o que é que ele tem a obrigação de fazer? A revisão do benefício por incapacidade. E quando ele faz isso ainda recebendo um bônus, o que é que ele faz? E aí são os índices que os companheiros da Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará, já estão dando as estatísticas para a federação e para a central. É corte de benefício. É fazer com que a população brasileira, os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente da iniciativa privada, não tenham direito, não tenham acesso aos benefícios previdenciários. Ou se tem o direito de acesso aos benefícios previdenciários, esses direitos de acesso serão reduzidos, serão restritos. E a cada medida que se passa, a cada ano, além de aumentar a dificuldade do acesso aos direitos, diminui-se também a possibilidade de chegar até eles, Eu estou dizendo isso, parece uma redundância, mas na verdade o cara pode até requerer, mas a maioria é negada. E agora eu estou colocando obstáculos para as pessoas não conseguirem nem requerer o benefício. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma grande falácia recente desse governo, que fez extinguiu o Ministério da Previdência, nos colocou na Receita Federal, depois entendeu que o nome local para nós ficarmos era no MDSA, que hoje é só o MDS, e aí troca de ministro, troca de presidente, e por aí vai. E eu não vou nem falar no escândalo que vocês viram recentemente da Companhia de Tecnologia de Informação que foi contratada para fornecer software de alta qualidade para o INSS e funcionar no depósito de bebidas. Eu não vou falar disso não, né? Que resultou na queda do presidente. Mas o que o INSS Digital faz? O INSS Digital é implantado verticalmente, sem discussão com a categoria, descumprindo o acordo de greve de 2015, que previa a criação de um GP para discussão da carreira, do trabalho, da padronização, uniformização e dos mecanismos de facilitação da nossa atividade. Eles implantaram o INSS Digital sem as condições técnicas mínimas necessárias, porque nós sabemos que tem agências da Previdência Social em todo o país que ainda os terminais, os computadores funcionam a lenha, né? Além de serem lentos, a internet cai. Nós sabemos que existe uma fragilidade na segurança do sistema e os contratos que o INSS tinha para reativar isso, ou para renová-los, ou para contratar novos, foram prejudicados com a PEC dos gastos. Nós hoje sabemos que boa parte dos terceirizados que prestavam serviço de vigilância nas agências do INSS foram demitidos. E caso vocês não saibam, mais de 80% das agências da Previdência Social não têm vigilância à noite, o que facilita muito a possibilidade de haver arrombamento, saque. E aí, nesse rol de denúncias, fazemos também aqui denúncia em relação a, Daniel não me lembrou, mas eu me lembrei, Daniel, dos estagiários. Né? Por quê? Porque os estagiários do INSS hoje trabalham como autônomos. Eles estão lá para digitalizar processos. Eles estão lá para fazer o cara crachá. Eles olham para a pessoa, recebe o documento, digitaliza, dá uma senha, pronto, você vai ser atendido pela autenticação. Nós vivemos num país em que cerca de 30
variando de região para região, 40% até 60% da população não tem acesso à internet. Ah, mas aqui em São Paulo 90% da população tem acesso à internet. Bem, mesmo nos estados ou nas regiões onde mais de 60% da população tem acesso à internet, isso não significa dizer que tenha conhecimento técnico para usufruir de um possível atendimento eletrônico via INSS. Então, nós temos uma realidade muito forte no país. O ataque dos direitos dos trabalhadores, com a lei das terceirizações, com a reforma trabalhista, com a lei da mordaça, com a lei antiterror, com a PEC dos gastos e com a reforma da Previdência, têm que ser enfrentadas em conjunto. Um dos argumentos mais comuns que se pode ouvir, inclusive feito por alguns dos colegas no começo da implantação do INSS digital, que hoje já mudou, já não diz a mesma coisa, e alguns deles já pediram até para sair do teletrabalho e do INSS digital, é de que você vai poder trabalhar em casa, de que você vai poder ir uma vez por semana na agência, ou duas no máximo, e que você vai poder estar na beira da praia, despachando o processo, analisando o recurso, fazendo revisão. Eu fico imaginando a qualidade dos trabalhadores que fazem a opção de despachar o processo na beira da praia, ao invés de estar curtindo a família, tomando uma cerveja ou uma água de coco. Porque para mim, beira da praia é um local de lazer. A não ser para as pessoas que trabalham na praia. Então, sem contar que em boa parte das praias desse país a internet não funciona. E só para concluir, eu gostaria de citar aqui uma fala do Marx em relação à questão do teletrabalho, em relação à questão do trabalho de modo geral. Quando da falácia de que o capital se preocupa com os trabalhadores, de que isso, do INSS digital e teletrabalho, facilitaria a vida dos servidores e que com isso evitaria-se o contato com a população, isso é uma coisa da qual nós não podemos abrir mão da denúncia. O INSS digital e o teletrabalho vão afastar a grande massa da classe trabalhadora do acesso ao atendimento. O INSS digital e o teletrabalho vão diminuir a capacidade organizativa da classe trabalhadora no seu local de trabalho e vão diminuir, entre aspas, a necessidade aparente de novos concursos públicos, de nomeação aprovados nos últimos concursos. Com o objetivo principal de reduzir a capacidade de resolução dos problemas por parte do INSS, com o aumento do represamento da demanda, para fazer com que a população se convença da necessidade da privatização da Previdência, para entregar mais uma vez o que é público e o que é essencial para a população brasileira nas mãos da iniciativa privada. Para encerrar a citação do Marx, o capital não tem a menor consideração com a saúde e com a vida do trabalhador, a não ser quando a sociedade o compele a respeitá-las. A queixa sobre a degradação física e mental, morte prematura, suplício do trabalho levado até a completa exaustão, responde: por que nos atormentamos com esses sofrimentos, se aumentam nossos lucros? Então, mesmo a Urbano, em 2015, publicando um relatório dizendo que em 66% dos casos, 67%, 70% dos casos, na Europa, na Índia, no Japão e em alguns outros países, o teletrabalho, a digitalização e esse tipo de modalidade aumentem até 70% a 80% dos casos os índices de depressão e de adoecimento dos trabalhadores, o INSS aqui está dizendo que isso vai ser a maravilha do céu da terra. Por isso, convidamos a CSP Comutas a organizar um novo debate amplo e profundo, com contribuição dos sindicatos e das federações, para fazer com que possamos
encaminhar um posicionamento direto, claro e objetivo contra o INSS digital e contra o teletrabalho e contra a reforma da Previdência. Muito obrigado, até a próxima. Cícero, obrigada. Agora o Daniel, né, vai dar continuidade aí ao debate da FENASPES, também é membro da FENASPES. Então tá, bom dia, companheiros. Na verdade, a gente está tomando uma parte da mesa aqui que estava prevista, que a prioridade é a reforma trabalhista, e de fato a gente tem que armar os sindicatos para poder intervir agora nos acordos das convenções coletivas, nas lutas que está acontecendo, que é a parte de implementação da reforma trabalhista. Mas nós estamos trazendo esse debate da reforma da Previdência para dar um pontapé inicial. De fato, a companheira colocou aqui, nós temos um acúmulo de parte da discussão da reforma da Previdência. Existem outras coisas, outros vieses da reforma da Previdência que estão acontecendo e que boa parte do movimento não está armada para intervir. Então o objetivo desse debate que a gente está colocando aqui, da FENASPES, é tentar dar um pontapé inicial para que a central e os sindicatos possam se armar para essa luta que está vindo, né? Na verdade está acontecendo, os ataques já estão acontecendo. Então, inclusive como parte, não temos muito tempo para expor aqui com a profundidade necessária, eu trouxe um documento que é um acúmulo que nós temos lá no Sindicato do Rio Grande do Sul, o Sinsprev, que está circulando aí no plenário. Não sei se eu trouxe cópias suficientes, mas a gente está distribuindo para os estados aí, para os colegas dos sindicatos, para poder iniciar esse debate também. Então, nós partimos do pressuposto seguinte: a reforma trabalhista que o Temer apresentou agora faz parte de um processo muito maior de mudança do sistema previdenciário brasileiro, que ele está ligado com as outras reformas previdenciárias que houveram. Existe um objetivo, uma política de Estado da burguesia, em que todos os governos, desde o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e agora o Temer, estão implementando reformas no sentido de substituir a previdência solidária, como nós temos hoje, de contribuição e de repartição simples, por uma previdência capitalizada. Qual é o objetivo dos patrões em relação a isso? Eles querem botar a mão, de alguma forma, no fundo de previdência, que hoje representa cerca de 20% de todo o que é gasto no Estado, no orçamento federal. É muito dinheiro. E é um dinheiro que os patrões não conseguem pôr a mão, porque as pessoas contribuem hoje para a previdência. E esse dinheiro já é gasto para pagar as aposentadorias, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então o que eles querem? Criar um sistema capitalizado. E nisso estão implementando diversas reformas, mudando a legislação previdenciária com o intuito de tornar o sistema capitalizado. Esse é o sentido da reforma. Nós estamos hoje na terceira etapa da reforma. Teve a reforma da Previdência de Fernando Henrique em 98, teve a reforma do Lula em 2003, a Dilma mexeu várias coisas da Previdência, e essa reforma que o Temer apresentou é a terceira etapa, que na verdade ia no sentido de unificar os regimes previdenciários e tirar um monte de direitos, como todo mundo já sabe, a gente já debateu. Só que nessa reforma do Temer existe uma novidade em relação às demais. O Temer estruturou uma reforma em dois níveis, em duas frentes. A primeira é a PEC, que foi temporariamente derrotada pelas lutas, pelas divergências que tinham agora no início do ano, que provavelmente o próximo governo agora vai colocar de novo em pauta e nós vamos ter que estar armados para enfrentar. A segunda frente da reforma é a parte administrativa. O Temer iniciou um processo de destruição do sistema de administração e operação da Previdência. Significa, acabou com o Ministério da Previdência, jogou o dinheiro e a parte administrativa da Previdência lá do Ministério da Fazenda do Henrique Meirelles, sinalizando para os mercados que o dinheiro, o bolo da Previdência, o estratégico da Previdência vai obedecer à lógica dos mercados, vai obedecer à lógica do ajuste fiscal, e jogou a parte operacional da Previdência, que é o INSS, lá no Ministério do Desenvolvimento Social. E lá no Ministério do Desenvolvimento Social eles estão operando um desmonte total do INSS. E esse desmonte que eles estão operando
eles operam basicamente duas vias. Então, o que nós chamamos de a parte administrativa da reforma da Previdência, que está em pleno curso. Então, foi congelada a reforma, a parte política e econômica da reforma da Previdência, mas a parte administrativa da Previdência está em pleno curso. Eles atuam em duas frentes também nessa parte administrativa. Uma é o INSS digital, que o Cícero colocou aqui. E a segunda, eles estão operando um verdadeiro ajuste fiscal contra os benefícios previdenciários, pessoas que recebem hoje benefício previdenciário na esfera administrativa. Eu vou explicar um pouco de cada um desses problemas. O INSS digital que o Cícero colocou aqui é apresentado pelo governo como um processo de modernização da Previdência. Eles estão dizendo que vão investir em tecnologia da informação, em sistemas, etc., que isso vai modernizar a Previdência. Mas o objetivo deles é muito outro, é acabar com o INSS. Este é o objetivo deles. Então nós estamos vendo, nesse processo de implantação do INSS digital, já começam a aparecer alguns problemas. O represamento de processos que tem no INSS aumentou vertiginosamente. Consequentemente, a espera das pessoas para ser atendida na aposentadoria, etc., aumentou também. Então esse é o primeiro problema que aparece aí, que eles dizem que é uma questão transitória, mas por nós que trabalhamos no INSS, vemos que na verdade não é nada de transitório, é um caráter estrutural que eles estão querendo colocar na questão do funcionamento do INSS. A segunda questão é a total falta de servidores do INSS. Eles estão dizendo que a tecnologia vai substituir os servidores. Só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 30 mil servidores hoje em todo o país. Tá? Esses 30 mil não dão conta de atender toda a demanda de serviço que tem o INSS. Por isso a demora. Só que desses 30 mil hoje, 15 mil já estão em abono permanência, ou seja, podem se aposentar a qualquer momento. E a perspectiva, por conta da greve de 2015, nós conseguimos uma incorporação das gratificações, que em janeiro de 2019 deve haver um processo de aposentadoria em massa no INSS. Significa que de uma hora para outra o INSS vai ficar com cerca de metade da sua força de trabalho. Isso vai criar um estado completo crítico. Há possibilidade real de colapso no atendimento do INSS hoje. Então esse é o segundo problema, que não vai ser resolvido com a modernização. A terceira coisa é a restrição de acesso e, consequentemente, a possibilidade através dos canais remotos. Eles estão criando um sistema, o Cícero colocou aqui, que eles dizem o seguinte: agora o povo vai poder ser atendido, não precisa mais ir no INSS, não precisa mais ir na agência, vai poder fazer o seu atendimento pelo celular, pelo computador. Só que boa parte da população que nós atendemos todos os dias são pessoas idosas, são pessoas carentes. Isso já está provocando nas agências, todos vocês devem ter ouvido falar histórias semelhantes, que as pessoas não estão conseguindo ser atendidas. Um exemplo bem típico disso: as pessoas idosas que pegam ônibus e tem desconto, eles precisam comprovar a renda, tem que levar um extrato do INSS. Hoje, o INSS não dá mais esse extrato para as pessoas idosas. Os servidores são orientados a dizer para a pessoa: a senhora pega o seu smartphone, a pessoa nem sabe o que é smartphone, a senhora pega o seu smartphone e tira isso pela internet. Há um cerceamento de atendimento que já está em curso no INSS. E isso leva ao quarto problema, que é o processo de terceirização dos serviços, tanto institucional como extra-institucional. O institucional é que no INSS digital eles preveem a possibilidade de acordos de cooperação técnica com empresas, com sindicatos, com a OAB agora, que prevê que parte dos serviços que hoje são realizados nas agências do INSS sejam realizados por esses terceiros, através de um convênio. Estava conversando com um companheiro aqui dos metalúrgicos de São José, há notícias de que existe neste convênio a possibilidade de eles entregarem a perícia médica do INSS para serem realizadas no RH das empresas através do médico do trabalho das empresas. Imaginem como é que vai ficar isso, como é que vai ficar desamparado os servidores.
E isso nós temos ouvido na alta cúpula do INSS. É um projeto que está em curso e nós não sabemos ainda até que ponto está essa questão. E obviamente abre a possibilidade de cobrança dos serviços. Só para vocês terem uma ideia, esse exemplo das pessoas idosas de retirar o extrato, lá em Porto Alegre, estava vendo essa semana, essas banquinhas de jornal que tem aqui fora, eles tiraram os jornais de dentro, colocaram alguns advogados, acredito eu, não sei o que é aquilo exatamente, e colocaram uma placa: encaminhe seu benefício previdenciário aqui. Tiramos o extrato do INSS. R$15 está o serviço, R$20 está o serviço. Então, os serviços que antes eram gratuitos nas agências do INSS, com o processo de terceirização, estão começando a ser cobrados aí fora. E por fim, depois da terceirização dos serviços, a possibilidade no futuro médio e longo prazo, processo de disponibilidade de demissão de servidores. Ou seja, os servidores que hoje são insuficientes para atender a demanda, à medida do processo em que a Previdência é terceirizada, é privatizada, o INSS é privatizado, vão ficar supérfluos. E aí não vai mais ter servidores. Ou seja, todo o objetivo deles, além de transformar o sistema previdenciário em um sistema capitalizado, eles querem transformar a administração do sistema previdenciário em um sistema também privatizado. É essa a lógica do governo. Então é um processo de desmonte que está em curso, é parte da reforma trabalhista e nós temos que estar preparados para enfrentar isso. Então, com parte da discussão aqui, nós estamos acumulando, eu falo em nome da FENASPES aqui, mas o que eu coloco aqui é uma questão que a gente está colocando em debate ainda, é um debate que a gente está iniciando, mas eu já quero também dividir com os demais companheiros aqui das centrais, com os demais sindicatos, qual é a saída. Nós continuamos defendendo um sistema previdenciário público, solidário. E para enfrentar essa parte administrativa da reforma da Previdência, nós temos que defender uma instituição, um INSS, uma autarquia, que seja condizente com esse sistema público de previdência, solidário de previdência. Então, nesse sentido, nós queremos deixar uma proposta de 5 pontos, que seria um programa em defesa do INSS público, ou de uma autarquia pública do sistema previdenciário, que tem 5 eixos. Primeiro, que o INSS seja transformado numa autarquia especial, de caráter estratégico, no sentido de entender que a previdência social é indispensável para o desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. Tem que sinalizar isso. E nesse sentido, defendemos que o INSS concentre não só os benefícios previdenciários, mas concentre também todos os benefícios sociais do país. É centralizar os benefícios sociais numa autarquia. Segundo ponto, que essa autarquia tenha capilaridade, que essa autarquia esteja presente na maioria das cidades e que a tecnologia da informação, as novas tecnologias, os canais remotos sejam utilizados de forma subsidiária. Quem tem acesso ao smartphone e à internet pode ser atendido a isso, mas que não seja cerceado à população o atendimento nas agências, principalmente a população mais carente, mais idosa. Terceira questão, que essa autarquia, esses serviços sejam operados, funcionem através de servidores públicos com uma carreira específica e com funções específicas indelegáveis para evitar a terceirização, ou seja, só servidores públicos podem realizar serviço. Terceira, a quarta, que essa autarquia coordene o Fundo Público Previdenciário. Como vocês sabem, lá do governo Lula, criou a super receita, tirou o dinheiro do INSS da arrecadação previdenciária e jogou lá no Ministério da Fazenda. Nós queremos reverter a super receita, que o INSS administre o Fundo Público Previdenciário, fiscalize o Fundo Previdenciário. E por fim, que essa autarquia, que o INSS funcione sob o controle dos trabalhadores. Nós defendemos que a eleição dos cargos de chefia e de gerência seja feita pelos servidores, pelos trabalhadores. Nós defendemos que tenha conselhos deliberativos em que as pessoas vão poder
dizer como o INSS vai funcionar nas suas regiões, resolver o problema da CAT, por exemplo, que a gente sabe que os trabalhadores da iniciativa privada têm muita dificuldade de registro de CAT e outros tantos problemas. Os trabalhadores têm que ter o poder de dirigir essa autarquia, porque eles dizem que o INSS, a Previdência Social, é o maior patrimônio do trabalhador brasileiro. Ora, se é o maior patrimônio do trabalhador brasileiro, nada mais justo que o trabalhador brasileiro administre o seu próprio patrimônio. É isso que nós estamos defendendo. Então, para concluir, nós estamos defendendo aqui, eu estava conversando com o Antenado, nós vimos companheiros, né? É um pontapé inicial na discussão que a gente está colocando aqui. Mas nós queremos fazer um apelo aos sindicatos, à CSP Comuns, que amplie, aprofunde esse debate, que amplie e tome, eu quero até fazer uma proposta de resolução aqui, que a CSP tome uma campanha contra a reforma administrativa da Previdência, que parta por dois eixos. Primeiro, denunciar todo esse desmonte que está acontecendo no INSS, e segundo, de defender esse modelo alternativo dos trabalhadores para a sociedade brasileira. Então eu acho que é colocar essa contribuição aí. Obrigado. Bom, nós vamos passar agora para o Dr. Neto, tá? Que vai estar também fazendo uma exposição aí de 30 minutos sobre o tema aí do impacto da reforma trabalhista. Eu acho que esse aqui está baixo mesmo. Alô. Obrigado, Renata. Eu vou pedir licença a vocês para falar sentado. Queria saudar a Renata, a Dani, cumprimentar o Cícero e o Daniel pela exposição que fizeram aqui, saudar o plenário e dizer da satisfação de estar presente numa reunião em meio a uma conjuntura tão aguda como a que a gente tem vivenciado, e dizer que a minha tarefa aqui é reportar aquelas conclusões do seminário de Belo Horizonte, de 3 de maio, que foi noticiado aqui. E a partir desse informe, a gente deliberar sobre alguns encaminhamentos, porque o fato é que a reforma, que entrou em vigência em 11 de novembro do ano passado, já tem aí 6 meses de aplicação. Eu lembrava lá em BH que na dita tipografia das crises, nós vimos nascer uma nova letra. Porque no passado você tinha a crise clássica, a crise econômica clássica, que era em V. Uma depressão inicial e depois a recuperação logo em seguida. Mas as crises foram se agravando e o V não expressava mais essas curvas. E aí surgiram as crises em U, que era uma contração econômica, uma depressão mais longa e só depois a recuperação. E a crise de 2008 se apresentou como uma crise em L, porque houve a contração e nós vivemos sob a crise nos últimos 10 anos. Nesse período, que vai de 2008 até 2016, há um levantamento da Organização Internacional do Trabalho que registra que foram feitas alterações nas legislações trabalhistas de 110 países. Ou seja, não foi uma exclusividade nacional, como alguns discursos tentam difundir. Agora, o total de reformas nesses 110 países soma 642 alterações. Ou seja, se fizer uma conta básica, nós vamos ter uma média de 6 alterações por país. 642 alterações em 110 países, a conta que se chega é essa. A reforma, desmantelamento da CLT, para ser mais exato, praticado no país, alterou 120 dispositivos. E o ataque à legislação trabalhista não se esgotou na Lei 13.467, que é a denominada reforma trabalhista. Houve uma lei de terceirização
Houve decisões do Supremo Tribunal Federal atacando a ultratividade das normas coletivas. Houve decisão também do Supremo Tribunal Federal dizendo da impossibilidade de cobrança de contribuições de não sócios. Enfim, uma orquestração que vai para além da reforma trabalhista que está contida na Lei 13.467. O argumento patronal para fazer essa alteração tão ampla e tão profunda era o anacronismo, suposto anacronismo da CLT em relação às condições de trabalho atuais e às necessidades do capitalismo atual. Eu queria só lembrar que, primeiro, que houve no total da existência da CLT algo em torno de 700 alterações naquele texto original de 1943. E talvez a principal norma que foi prevista em 1943, que era a aquisição de estabilidade após 10 anos de trabalho na mesma empresa, isso foi retirado em 1967, num processo capitaneado pelas montadoras de veículo que, instaladas no final da década de 50 no Brasil, iam ver uma grande população adquirir a estabilidade por volta de 1966. E por isso o golpe da instituição do FGTS, que se queria como um regime optativo, mas que era na verdade obrigatório. Ou seja, a CLT de 43 para cá não só foi alterada, como foi desfigurada desse ponto de vista, digamos, a principal, talvez a principal cláusula, o principal direito que era previsto na CLT originária. As alterações, vocês imaginem o seguinte: 120 alterações, tem alterações em tudo quanto é campo. Você tem alterações na forma de contratação, com a terceirização, com a facilitação da contratação do autônomo, com o espraiamento da pejotização nos contratos de trabalho, ou seja, contratar por via de pessoa jurídica para fraudar o contrato formal de trabalho. Você tem o contrato intermitente, enfim, uma série de novas formas de contratação que não estavam previstas na legislação anterior. Você tem também uma alteração na regulação da jornada de trabalho, tanto com a abolição das horas em itinere, ou seja, o deslocamento do trabalhador até o local de trabalho, não tem mais previsão de remuneração, e sucessivas condenações da Justiça do Trabalho estavam obrigando as empresas a remunerar esse período à disposição do empregador. Você tem também agora a previsão de trabalho a tempo parcial, que acaba por gerar contratos que não chegam sequer a remunerar com salário mínimo. Você teve também alterações severas no campo da saúde, talvez a mais gritante de todas, que tentou ser corrigida por uma medida provisória que perdeu a vigência, que é a possibilidade de gestantes e lactantes estarem trabalhando em ambiente insalubre. Você teve alterações no próprio processo de negociação coletiva, com o fim da ultratividade, que eu falei aqui, foi em primeiro lugar determinado pelo Supremo Tribunal Federal numa liminar do ministro Gilmar Mendes, mas consta também do texto da reforma. O que é a ultratividade? A ultratividade é a capacidade daquela norma coletiva que foi estabelecida por uma determinada contratação, ela se incorpora ao patrimônio da categoria. Isso equivale a dizer o seguinte: se não houver uma nova contratação, ou se numa determinada database não se conseguir chegar a uma pactuação com o setor patronal, fica valendo a regra da última convenção coletiva, num processo de acúmulo de conquistas. É isso que a legislação e a decisão do Supremo Tribunal Federal vem eliminar. Ou seja, você não tem mais, se você estiver sem convenção coletiva, é como se você não tivesse regra nenhuma para além daquelas previstas na CLT. Eu cito como exemplo, para se ter a dimensão
desse problema, na base do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, você tem uma cláusula que prevê a estabilidade até a aposentadoria para aquele portador de doença profissional ou para a vítima de um acidente de trabalho. Significa dizer o seguinte: se, sob a convenção atual, você adquirir algum tipo de doença, você tem essa estabilidade. Supondo que no ano que vem a gente não consiga renovar a convenção, uma pessoa que desenvolva a mesma patologia no mesmo local de trabalho não vai ter estabilidade alguma, vai ter estabilidade legal, que é restrita a 1 ano. Você teve uma alteração gravíssima, que não era, digamos, uma previsão legal, mas era uma previsão jurisprudencial, que é a possibilidade de demissões coletivas. Eu vou citar novamente, e é natural que eu cite, porque minha origem é no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Mas vocês se recordam que em 2009 a Embraer promoveu uma demissão coletiva de 4.273 trabalhadores, sob a alegação de que teria havido uma redução da demanda de aeronaves, e na verdade se constatou que não era isso. Ela tinha feito um investimento bilionário no mercado de derivativos do dólar e tinha perdido esse investimento, ou seja, fez uma aposta no cassino e perdeu muito dinheiro e descarregou o prejuízo sobre os trabalhadores. Mas a partir daquele episódio, em fevereiro de 2009, houve uma decisão judicial, que foi provocada por iniciativas jurídicas do sindicato, enfim, fruto das mobilizações que se seguiram também, que impedia que se fizesse a demissão coletiva sem a negociação prévia com o sindicato. Vocês sabem que o cenário que resultou dessa jurisprudência, que foi criada em 2009, para nada impedia as demissões coletivas, mas inibiu em muitas das oportunidades, criando inclusive alternativas. Em São José nós chegamos a fazer várias dessas alternativas, celebrar vários desses contratos coletivos, do chamado layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho sem o desligamento. Ou, quando ocorria o desligamento, uma indenização além daquela prevista na legislação. Em alguns casos se obteve lá indenizações que iam de 5 a 7 salários do trabalhador depois da demissão. É um paliativo, não tenho dúvida nenhuma, mas logo após a vigência da lei, a lei que falava acabou a regra de restrição ou de necessidade de negociação prévia com o sindicato, vocês assistiram a Estácio de Sá, do setor de ensino, demitir 1.200 professores sob a alegação de que pretendia reduzir custo. Não se deu sequer o trabalho de fazer alguma referência à crise de alguma natureza. Ela falou: olha, eu tenho esse contingente, esse corpo discente aqui, e eu pretendo contratá-lo por um valor menor. E aí o flagelo do desemprego de 1.200 pessoas, de uma hora para outra, numa determinada categoria. Então, isso determinou, isso está previsto na legislação nova, e é também uma das piores alterações constantes dessa reforma, dessa contra-reforma, na verdade. E depois existem várias alterações de cunho processual, ou seja, no processo do trabalho mudou muita coisa. Talvez a que tenha ganhado mais repercussão tenha sido a seguinte: hoje o trabalhador tinha o ingresso na reclamação trabalhista sem custo nenhum. Essa era a regra até a reforma. Hoje tenta-se impor o seguinte: na hipótese de alguns dos pedidos ou todos os pedidos não serem atendidos, o trabalhador tem que pagar honorários advocatícios à parte contrária, ou seja, ao empregador. Isso vem sendo aplicado, até comentava aqui agora há pouco, houve um caso em Santarém de uma condenação de um trabalhador ao pagamento de R$380 mil de honorários. É disso que se trata. Houve uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República, ajuizando uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O julgamento se iniciou e o voto do ministro Barroso, embora questione essa regra, faz toda uma série ali
de ponderações e tudo mais para diminuir um pouco a cobrança, mas não para eliminá-la. O segundo voto nessa ação do ministro Edson Fachin fala que é inconstitucional essa cobrança, mas esse talvez o problema do ponto de vista do impacto disso, uma redução nos primeiros meses de 70% das reclamações trabalhistas ajuizadas e hoje, num levantamento nacional, na data de hoje, uma redução de 48% das reclamações trabalhistas. Lembrando que 70% dessas reclamações pleiteiam verbas rescisórias, ou seja, estão pleiteando nada para além daquilo que está previsto em lei, que é a regra do desligamento, certo? A gente até fala, a verba rescisória na verdade é um complemento para um seguro-desemprego insuficiente no mercado de trabalho que não absorve os desempregados, a verdade é essa. Então imagine que essa redução atinge inclusive a reivindicação de verbas rescisórias. E houve uma outra mudança também que atinge diretamente o próprio funcionamento dos sindicatos, que é o relativo ao fim do imposto sindical. E não é só o fim do imposto sindical, gente. Teve outras decisões, eu citei essa decisão do Supremo, que fala o seguinte: o imposto, vocês sabem, é aquela cobrança instituída pelo Estado em março, um dia de trabalho, e que daí o próprio Estado se encarrega de fazer uma distribuição disso. 60% para o sindicato, 15% para as federações, 5% para as confederações, 10% para as centrais sindicais e recolhe isso por uma conta emprego e salário, o Estado fica com 10%. Isso vem desde a CLT de 1943 e é fruto da estratégia de intervenção do Estado na organização sindical. Mas para além da extinção do imposto sindical, houve decisões dizendo o seguinte: não é possível a cobrança nem da contribuição assistencial, aquela que é fixada na database por conta da celebração de acordos e convenções coletivas, não é possível a cobrança dessa contribuição assistencial para os não sócios. Precisaria haver uma autorização individualizada por parte do não sócio. O presidente, o atual presidente do TST, fala que a autorização individualizada é inclusive do sócio, né? E isso teve um impacto imenso sobre finanças dos sindicatos em geral. Eu queria colocar aqui, assim, a gente tem feito muito debate sobre isso, mesmo antes da reforma trabalhista, do problema do imposto sindical. Que eu dizia isso, não é fazer uma divisão sobre, depende do imposto sindical, é pelego, não depende do imposto sindical, é lutador. E falo mais uma vez, vocês vão tolerar isso, da experiência do Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos, que aboliu o imposto sindical em 1999. Foi a justiça para determinar que não fosse mais cobrado o imposto sindical. E nós vivemos sem essa cobrança de 1999 até 2012. E aí buscando, assim, isso não significa o seguinte: bom, você renunciou a uma determinada forma de receita, você precisa suprir a perda daquela receita. E como que nós suprimos? Ora, com a cobrança da contribuição assistencial de toda a categoria, votando em assembleias, certo? E também com outro mecanismo, que era em processos judiciais, na hipótese de vitória. Vocês sabem que nos processos judiciais o sindicato atua substituindo processualmente tanto sócios como não sócios. Ora, você tinha lá uma vitória que abrangia também os não sócios. Nós instituímos desde 1999 a cobrança de 5% do sócio e 15% do não sócio. Vimos praticando isso até recentemente, quando, num processo grande contra uma empresa também grande, a Vibras, que é do mercado de defesa, do setor de defesa, desculpa, era uma ação que acabou, o resultado dela, 10 milhões de reais, por conta de atrasos no pagamento. Então, era uma multa inibitória para que ela não atrasasse mais os pagamentos, e a condenação foi nesse valor, 10 milhões de reais. Em média, para cada trabalhador, 7 mil reais. Uma PLR maior que de muita empresa, certo?
Nós fizemos a assembleia, estávamos fazendo lá a autorização individualizada de cada um para fazer a transferência bancária para esses trabalhadores, quando um grupo de chefeiros foi ao Ministério Público do Trabalho questionar isso. E o Ministério do Trabalho vem em juízo e isso é suspenso, a cobrança dessa contribuição. Só depois de muito recurso judicial, na semana passada, nós chegamos a um acordo que para nós é provisório, e eu explico por quê, que é cobrar 5% de todo mundo, de forma indiferente, sócio e não sócio. E o que eu disse para a procuradora, de forma bem clara, no passado nós fizemos isso inclusive em convenções coletivas, quando havia o questionamento, vocês estão fazendo um tratamento diferenciado, não pode tratar o não sócio diferentemente do sócio. E a gente, numa determinada convenção, praticou o seguinte, cobrou 5% de todo mundo e deu 5% de bônus para o sócio, certo? E alegando o seguinte, não podemos dar bônus para não sócio, certo? Não vai pedir isso para a gente. Mas era uma forma de você formalmente ter um tratamento igualitário e materialmente fazer a diferença com base na diferença efetivamente existente. Ou seja, o sócio contribui com 12%, 1% ao mês para a organização do sindicato. A convenção é para todo mundo. Como é que você pode fazer, como é que você pode não fazer uma diferenciação num momento desse? Existem hoje várias ações diretas de inconstitucionalidade questionando o fim do imposto sindical. O principal argumento é que o imposto sindical foi instituído por meio de uma lei complementar. A lei complementar, como vocês sabem, tem um quórum diferenciado de votação. Então o fundamento é, a lei da reforma trabalhista é uma lei ordinária, ela tem um quórum menor, não poderia ter alterado uma lei complementar. Foram concedidas muitas liminares nesse sentido de que é inconstitucional a abolição do imposto, e eu acho que principalmente aqui na CSP com Lutas, nós precisamos travar esse debate para não perder de vista o seguinte, ninguém está falando aqui, defendendo que não haja financiamento. Nós estamos insistindo na necessidade de que esse financiamento seja feito de forma democrática entre os trabalhadores e desvinculado do Estado. A proposta, inclusive, do Paulinho da Força era para transformar a contribuição, não é que era, está em tramitação, era transformar a contribuição assistencial celebrada na database, na hora do acordo coletivo, transformar isso numa cobrança feita pelo Estado. Ou seja, o mínimo de autonomia que a gente ainda tem pretendia ser retirado, ou seja, o Estado cobra inclusive a contribuição assistencial nas datas bases. Isso é muito ruim, muito negativo, enfim, é um dos grandes problemas do sindicalismo nacional e um dos eixos principais da intervenção da ditadura varguista nos sindicatos. Falando agora sobre as iniciativas que a gente discutiu lá em BH e que a gente acha que é necessário encaminhar. Nesses últimos 6 meses tem ocorrido uma profusão de seminários discutindo a reforma trabalhista. Eu diria que toda semana você identifica no país no mínimo talvez 2 seminários por semana. Esses seminários têm formado um acúmulo crítico e eu destacaria, do ponto de vista de resultados a partir dessas discussões, 2 deles. Um que foi realizado logo depois da vigência da lei, em novembro do ano passado, que foi organizado pela Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, pela Associação dos Advogados Trabalhistas, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, com a participação das centrais sindicais. Nesse fórum, era um fórum de direito material e processual do trabalho, foram tirados enunciados, ou seja, fórmulas, sínteses de análise sobre cada ponto da legislação, e aí é um trabalho bem abrangente, que não deixou, do ponto de vista da análise da lei, nada que não fosse declarado inconstitucional ou inconvencional. O que é inconvencional?
é contrário a uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Então, de todos os dispositivos, as 120 alterações que foram promovidas, todas elas têm, por contraste com a Constituição ou com as convenções da OIT, algum tipo de inconstitucionalidade. Depois disso foi feito, agora em maio, inclusive no período que a gente estava lá em Belo Horizonte, o fórum da própria Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, mas daí exclusivamente voltada para os próprios magistrados. A gente estava com muita preocupação em relação a essa discussão, porque entre os magistrados havia muita resistência sobre o tema da contribuição, abrangendo os não sócios. E aí houve muito esforço das centrais, de uma forma combinada, para que saísse de lá também uma compreensão que garante a cobrança de sócios e não sócios. Foi o que ocorreu. Os desafios que estão colocados para nós agora são os seguintes. Eu falei aqui de inconstitucionalidades e inconvencionalidades. O caminho mais direto para você questionar uma inconstitucionalidade é ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal com a ação chamada ação direta de inconstitucionalidade. Há um consenso entre advogados trabalhistas, entre as centrais, na reunião que nós fizemos com os jurídicos das centrais, de que essa seria a pior estratégia. Recorrer ao Supremo Tribunal Federal nesse momento, fazendo questionamentos da reforma trabalhista, ainda que pontuais, seria antecipar a chancela do Supremo à reforma feita por esse Congresso corrupto. Não tenho dúvida de que o resultado seria esse. A alternativa que se abre qual é? Aquilo que nós denominamos de guerrilha em primeiro grau. Vocês sabem como é que se organiza o sistema judiciário trabalhista. Nos municípios ficam as varas do trabalho, chamado primeiro grau. Acima das varas trabalhistas, os tribunais regionais. Então aqui em São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista, o Tribunal Regional da Segunda Região, cuja sede fica ali na Consolação. No interior de São Paulo, o Tribunal da 15ª Região, cuja sede fica em Campinas. E cada estado da federação tem um tribunal regional. Segundo grau, esse é o segundo grau, os tribunais regionais são o segundo grau de jurisdição. Acima deles, numa esfera nacional, com sede em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho, o terceiro grau de jurisdição. E acima do TST, o Supremo Tribunal Federal, certo? O chamado quarto grau de jurisdição. O que a gente está propondo, e há um consenso, é fazer a chamada guerrilha de primeiro grau, ou seja, fazer a disputa da inconstitucionalidade, da inconvencionalidade, nas reclamações trabalhistas pulverizadas em primeiro grau, em cada discussão individualizada, a gente fazer esse tipo de embate, para tentar a partir daí construir uma jurisprudência que pela massa crítica fizesse, convencesse os tribunais, que tem muita resistência ainda à reforma, para que chegasse isso no TST, que já não tem tanta resistência à reforma, com, digamos, uma jurisprudência consolidada que permitisse não aplicar a reforma trabalhista. Essa tática implica uma tarefa imensa da nossa parte. Por quê? Porque implica organizar os sindicatos, os jurídicos dos sindicatos, de uma forma nacional e articulada. Porque a gente sabe como é que é o cotidiano. No cotidiano é aquela pancadaria, certo? E aí chega na hora de fazer algum tipo de iniciativa, às vezes está com prazo muito curto, não tem como fundamentar melhor, e aí vai do jeito que dá. E nós não podemos mais trabalhar com essa lógica. Em BH mesmo se falava sobre isso. Hoje, para você fazer uma reclamação trabalhista, que você fazia em 2, 3 horas, você demora 3, 4 dias. Por quê? Porque tem que trazer toda essa doutrina, essa fundamentação da Constituição e das convenções internacionais. Nós estamos trabalhando dentro dessa necessidade de organização. Nós estamos trabalhando já há 3 meses em São José, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, em Belo Horizonte, com núcleos coletivos de advogados, para fazer essas discussões, trocar informações e uniformizar procedimentos.
nós precisamos, por óbvio, expandir isso em escala nacional. E para fazer essa expansão, nós entendemos que é necessário, é urgente, é inadiável, fazer um seminário nacional para transmitir as compreensões que já foram formuladas. A própria Ellen, que não pôde estar aqui hoje, que é advogada lá em Belo Horizonte, mas que tem uma atuação nacional, talvez para além do país também tem atividades fora do país, atividades docentes fora do país. Ela já tem um acúmulo, que é um texto crítico, por volta de 100 páginas, que a gente pretende incrementar, ampliar, expandir a partir das contribuições dos vários advogados, dos vários jurídicos, dos vários sindicatos. Para isso, nós precisamos desse elemento de congraçamento aí, o seminário nacional, para fazer esse debate, e até falava com a Tinagros, uma atividade que não dá para se esgotar num dia só. A gente tem visto os seminários pelo país, que eu referi a vocês, que são muitos, mas faz sempre, digamos, da discussão no plano crítico da lei. Nós precisamos ir para além da crítica. A gente precisa agora discutir o que fazer. O que fazer. E aí, nós também, na medida da necessidade da expansão em nível nacional, temos insistido também com as centrais, no fórum no qual a gente discute, nos jurídicos das centrais lá, que a gente faz reuniões periódicas no DIEESE, da necessidade de se fazer um seminário nacional das centrais também. É que vocês sabem que se a gente não dá esse impulso a partir daqui, essa coisa não anda. Se a gente ficar esperando, digamos, um seminário que teria outra dimensão, por óbvio, com as centrais, todas as centrais envolvidas, eu acredito que isso demoraria muito mais. Então a ideia nossa é fazer isso no tempo mais curto possível. Nós, na medida em que forem fornecidos aí caixas postais ou meios de contato para que a gente consiga socializar o texto que já está elaborado, que é uma crítica da legislação feita aí não é só pela Ellen, ela produziu bastante ali, mas tem outros companheiros que também fizeram aportes. A gente vai fazer também uma atualização nesse tema que a gente tem bastante domínio, que são demissões coletivas e a questão do custeio sindical, que para além da teoria a gente tem uma experiência concreta desenvolvida lá em São José dos Campos, para que a gente consiga dar essa resposta de uma forma articulada e eficaz para enfrentar a reforma trabalhista. É isso. Quer comer? Certo? Pode ser sensacional. Então, companheiros, fazer um encerramento para não encerrar, na verdade, né? Porque esse debate tem que seguir, eu acho que a gente vai ter que aprofundar muita coisa. Eu notei algumas coisas aqui rapidamente, o tempo é pouco, mas uma coisa que pegou muito aqui, o Léo estava falando, umas coisas da reforma trabalhista, os companheiros colocaram, e tem um paralelo da reforma trabalhista com a reforma da Previdência. Por exemplo, tem a história do trabalho intermitente, que é uma novidade da reforma trabalhista e o aprofundamento do trabalho terceirizado. Como é que fica isso na Previdência? O trabalho intermitente hoje, que o cara vai receber menos que um salário mínimo e ele vai contribuir para a Previdência com menos de um salário mínimo, ele não vai aproveitar esse tempo para poder se aposentar depois. Vocês terem uma ideia. O cara vai complementar do bolso, imagina alguém que recebe menos que o salário mínimo complementando do bolso. Não vai complementar. E aí vai virar confisco. O cara está pagando a Previdência e não vai usar este tempo. Por exemplo, a questão da estabilidade do acidente de trabalho, a dificuldade que se tem de entrar com a ação trabalhista, né? O reconhecimento do acidente de trabalho é feito pelo médico previdenciário. Muitas vezes isso ocorre na esfera judicial. Com a dificuldade de entrar com a ação trabalhista, vai dificultar o reconhecimento de tempo de contribuição, que muitas vezes só se consegue na vida judicial, por ação trabalhista, vai dificultar o reconhecimento do acidente de trabalho. E mais uma coisa, com esse processo de terceirização que está acontecendo aqui, se as empresas de fato começarem
a fazer a perícia médica lá no RH, com o médico do trabalho. Imagine vocês, hoje é o médico previdenciário que reconhece o acidente de trabalho. Pergunta para os metalúrgicos aí, lá no médico da empresa, ele vai reconhecer o acidente de trabalho? Não vai. Não vai. É essa a situação que está colocada. A privatização do sistema de previdência, ligado ao problema da reforma trabalhista, está prejudicando a vida de todos os trabalhadores. Então eu acho que é necessário lutar contra isso. A Joaninha colocava aqui uma coisa que é muito importante e é fundamental. O processo que está acontecendo de ataque que nós estamos vivendo, aqui no Brasil, não é só no Brasil. É uma necessidade do capital internacional atacar isso. Nós estamos vendo reforma da Previdência, reforma trabalhista acontecer em tudo que é lugar do mundo. No Chile, na Argentina, no México, na França, tudo que é lugar. Os trabalhadores em nível mundial estão enfrentando, estão sofrendo com isso. Então é necessário que a gente enfrente isso também de uma forma articulada, nível mundial e tal. Então, só que para enfrentar isso, nós temos que dizer, primeiro, denunciar para as pessoas o que está acontecendo. Isso que a gente procurou fazer aqui, eu acho que é importante procurar reproduzir isso no sindicato, na base da categoria, o desmonte do INSS, o problema da reforma trabalhista, mas apresentar uma alternativa. Porque não basta dizer que a gente é contra o desmonte do INSS, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, se nós não apresentamos uma alternativa, se nós não apresentamos um norte. E esses 5 pontos que eu falei lá no início, eles visam pelo menos abrir um debate nesse processo. Nós temos que dizer qual é a previdência que nós queremos. E a previdência que nós queremos é o seguinte: é manter um sistema de previdência solidário e que seja dirigido pelos trabalhadores. Esse é o foco, esse é o centro. Então nós queremos apresentar, depois vai ter a apresentação de resolução, nós vamos apresentar uma sugestão de resolução aqui para ser debatida amanhã aqui, com esses pontos aqui e com uma proposta de campanha a ser adotada pela CSP com lutas e pelos sindicatos aí. Obrigado, gente. Passar então o companheiro Cícero. 5 minutos. Boa tarde mais uma vez. É importante que a gente tenha noção da dimensão do momento histórico que vivemos. Esse impulso que está dado, que está posto, de mudança da realidade no nosso país, em virtude de um caso concreto, que é a greve dos caminhoneiros, nos faz aventar a necessidade da disputa ideológica da base da categoria deles. Como assim também nos faz ter noção da necessidade de unificarmos a multa na base de todas as categorias da classe trabalhadora. Aqui falaram companheiros e companheiras petroleiros, dos movimentos de luta pela terra, por moradia, da educação, rodoviários, até caminhoneiros. E aí o que acontece? Muitos se falam de unidade de multa. E a unidade de multa só se dá de 2 formas. Uma, quando todos multam pela mesma causa. E a facilidade de unificar as multas quando as causas são econômicas é até maior. Mas 2, quando a classe está convencida do seu papel ideológico, do seu papel na história. E aí é mais difícil. Por isso que unificar a multa de várias categorias, por isso que unificar a multa da classe trabalhadora é mais difícil do que a multa por salário. É mais difícil do que a multa por moradia. É mais difícil do que a multa isolada de cada categoria. E é por isso que o capitalismo se renova, se reforça e dá porrada individualmente nessas categorias das suas multas isoladas. Continuando assim, eu quero dar um exemplo aqui. Alguns companheiros e companheiras falaram da dificuldade com a emenda 95 e o congelamento dos gastos. O Daniel, inclusive, falou que em janeiro de 2019, cerca de 50% da força de obra, da mão de obra dos trabalhadores
Previdência Social podem estar aposentados ou aposentadas. A minha situação específica é muito mais trágica. Eu entrei na agência do INSS em Areia Branca, que é a minha cidade. Eu estou no INSS desde 2004, mas eu entrei na minha agência, que trabalha hoje, em 2009, e lá havia 18 servidores. 18. Nós já chegou a ter 30. Quando eu entrei lá em 2009, ela já tinha 18. Agora ela está com 8. E a perspectiva de janeiro de 2009, ela está com 2. E aí, com a digitalização, com o teletrabalho, com a necessidade de economia por causa do ajuste fiscal, com o congelamento, sem concurso público, qual é a tendência? A tendência é nós sermos disponibilizados para outras APS, outras agências ou outros órgãos. Isso já aconteceu com o DENOX, com outros órgãos que foram extintos, inclusive com o pessoal da saúde, que foi pulverizado numa criação do SUS e o fim dos hospitais federais, a exceção do Rio de Janeiro especificamente. Mas o que eu estou tentando informar é que Paulo está enchido da Francisco. Quando a lei de terceirização foi aprovada, aumentou o número de pessoas demitidas. Quando a lei de terceirização foi aprovada, aumentou a precarização do trabalho. Quando a lei de terceirização foi aprovada, aumentou o número de adoecimentos do emprego. Aumentou o número de pessoas procurando o INSS. Aumentou o número de pessoas incapacitadas para atividade laborativa. E a resposta foi a revisão dos benefícios por incapacidade para dificultar o acesso das pessoas aos benefícios previdenciários, entre outras coisas. A reforma trabalhista piorou a situação. Além da mordaça, vai piorar a situação. A reforma do ensino médio, que vai transformar os estudantes e as estudantes brasileiras em meros apertadores de botão e arrochadores de parafuso, também vai precarizar a forma de trabalho e o acesso à discussão política e à formação e à concepção histórica e dialética. Então tudo isso faz parte de um conjunto. Faz parte do conjunto. E eu estava assistindo ontem à noite, quando estava jantando um jornal, só para concluir, e eu vi que existe uma cadeia em Goiânia que ela foi destinada a um galpão, uma área lá, como se fosse provisoriamente um local para guardar os menores infratores. Esse provisório já estava com mais de 12 anos. E eles estavam lá jogados nesse galpão. E aí o espaço que caberia no máximo 8 tinha 12, 14. E aí numa revolta ontem, eles tocaram fogo num colchão e amarraram na janela do galpão da serra lá. E esse fogo se arrastou e incendiou os outros colchões. E dos 12, 14 que estavam lá, 9 morreram. Então é esse estado que a gente enfrenta. E a Defensoria Pública do município de Goiânia, ao visitar o local, após encontrar os 9 meninos mortos, disse simplesmente o seguinte: é linda a fala do defensor público, ele diz: os outros não têm a menor condição de ficar aqui depois do que aconteceu. Ou seja, os outros que escaparam não podem ficar lá porque vão se lembrar que morreram. Mas se eles não tivessem morrido lá, eles continuariam lá, porque o Estado vai continuar fazendo isso, jogando as pessoas mais pobres na vala da miséria, da pobreza, da falta de escola, da falta de saúde, da falta de segurança, da falta de emprego, da falta de moradia, da falta de assistência, da falta de tudo. E aí, companheiros e companheiras, eu vou citar só para encerrar a fala de um grande cientista que morreu ano passado, chamado Stephen Hawking. Ele dizia assim, e aí serve para nós, nossa defesa, Daniel, quando dizem que nós somos contra a modernidade, quando dizem que nós somos contra o INSS digital, porque somos contra o avanço, somos contra a tecnologia, o Hawking dizia assim: devemos temer o capitalismo, não os robôs. Se, no futuro, as máquinas produzirem tudo o que precisamos, o resultado vai depender de como as coisas são distribuídas. Todos podem desfrutar de uma vida de luxuoso lazer, se a riqueza produzida for compartilhada. Ou a maioria das pessoas
pode acabar miseravelmente pobre se os donos